povo que andava em trevas viu uma grande luz, porque um menino nos nasceu, e um filho se nos deu. O seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isaías capítulo 9, versos 6 e 7. Ministério Pão Vivo, direto ao assunto. E o assunto é o final da filiação de Jesus. Quero que compreendam que, quando digo final ou fim da filiação de Jesus, isto não quer dizer que Jesus deixará de existir. A gente acabou de ouvir a profecia de Isaías, que ele é o Deus eterno. Deus eterno quer dizer sem princípio, sem fim. Esta profecia de Isaías, que o profeta anunciou em torno de 700 anos antes do acontecimento propriamente dito. Este acontecimento era referente ao Senhor Jesus Cristo. Aí então, a gente estabelece uma linha do tempo. Jesus nasceu em Belém. Lembre-se que a gente já aprendeu que Jesus não foi Jesus que se encarnou. Não. A Bíblia é clara em mostrar que o Verbo se fez carne e que o Verbo era Deus. Então, é claro mencionar, é correto mencionar na encarnação. Deus tomou a forma humana. Jesus é o resultado da encarnação. Foi Deus que se tornou homem. Nasceu em Belém, cresceu como cresce qualquer criança que nasce, como nós crescemos. Ele exerceu o seu ministério, ele foi batizado aos 30 anos. É bom lembrar que não foram os pais dele que o levou ao Jordão para ser batizado. Foi ele mesmo que foi até ao Jordão e pediu que João Batista o batizasse. Começou logo em seguida o seu ministério. Aquele ministério cheio de sinais, cheio de maravilhas. Nunca o mundo viu tantos sinais, tantas maravilhas como
naquele período. Por quê? Qual é a razão? Era o próprio Deus que estava na terra. O Deus que é Espírito, ele tinha se tornado homem. E esse homem estava pessoalmente aqui. E os sinais aconteciam ou aconteceram. Mas, dada a brevidade dos nossos vídeos, vamos deixar algum ponto para trás. O ponto principal, a sua crucificação. Ele foi crucificado. Lembre-se, quem foi crucificado foi Jesus. Crucificado como homem, não como Deus, porque Deus não morre. Ele ressuscitou ao terceiro dia e ressuscitou como homem. E como homem, agora com o corpo glorificado, ele subiu ao Pai. E ele foi glorificado. Isto é, o Pai aprovou o trabalho dele como filho, não como um outro Deus, não como se diz a segunda pessoa da Trindade. Isso é coisa de Nicéia. Ele subiu e, ao descer, no mesmo dia, ele falou aos discípulos: toda autoridade foi me dada no céu e na terra. Lembre que ali em 1 Coríntios, capítulo 15, onde estamos estudando, o apóstolo registra de modo claro que ele foi feito as primícias dos que dormem. Isto é, o primeiro que ressuscitou dentre os mortos. E o apóstolo diz logo em seguida: assim como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados, cada um, porém, na sua ordem. Cristo, as primícias, já aconteceu. Depois, os que são de Cristo, a igreja, os remidos, os salvos, ressuscitarão na sua vinda. Então, virá o fim. Olha, a caminho do final da filiação. Então, virá o fim. Quando ele entregar o reino ao Pai e haver destruído toda autoridade, poder e domínio. O último inimigo a ser destruído será a morte. E o
o apóstolo mostra a exceção quando se diz que tudo lhe foi sujeito debaixo de seus pés, se excetua, se faz uma exceção àquele que tudo lhe sujeitou. E, finalizando, o Filho vai entregar ao Pai tudo aquilo que o Pai colocou embaixo de seus pés, para que Deus seja tudo em todos. Termina a filiação. Jesus continua no trono. Jesus, sem precisar de morte, sem precisar de ressurreição, ele assume aquele trono, como disse o profeta Isaías, como o Deus eterno, mas com aquele mesmo corpo glorificado, o corpo que foi o resultado da encarnação. Aleluia! Este é um resumo, a linha do tempo, ficando, é claro, alguma coisa sem ser mencionada. Aleluia por este aprendizado. Amém e amém.